Bom, vamos lá. Eu já adiantei um pouquinho a questão para meu vídeo ficar mais curto. A questão pede para mostrar, verificar se essa função f de x e y ela é diferenciável. Então, o primeiro ponto que eu devo procurar é ver se ela existe, se existem as derivadas direcionais dessa função. Porque se não existem as derivadas direcionais, não faz sentido eu fazer esse cálculo. Então, eu coloquei aqui a derivada na direção de h e no segundo ponto aqui a derivada na direção de k. E aí eu vi que ela existe, na direção de h ela é igual a 1 e na direção de k é igual a 0. Isso aqui é a derivada de f com relação a x no ponto 0, 0, e quando é 0 é a derivada de f com relação a y no ponto 0, 0. Bom, aí por definição nós vimos nas aulas que uma função ela é diferenciável quando esse limite aqui existe. Então, nós vamos calcular esse limite aqui. Então, aplicando um limite e substituindo aqui esses valores, né? Então, nessa primeira parte, nós temos o seguinte, que o limite da f de hk menos f de 0, 0 menos h, isso aqui sobre módulo de h mais k, módulo norma, quando o hk tende a 0, 0. Então, veja só, apliquei esse limite aqui, o limite de R de V sobre a norma de V quando V tende a 0. Só que agora eu tenho dois pontos, né? Está no R2. E o meu R de V, ele é igual a essa expressão aqui. A diferença é que eu peguei esse vetor e passei para o denominador aqui. Bom, isso aqui é igual ao limite da f de hk menos a f de 0, 0 menos h, aqui, aí sobre raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, que esse aqui é o módulo de h mais k, isso tudo quando hk tende a 0, 0. Bom, mas isso aí é igual ao limite quando hk tende a 0, 0, agora eu vou substituir os valores. Quem é o f de hk? São os meus pontos, é o f da função, né? A minha função é x ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado. Eu vou substituir o x por h e o y por k. Então, eu fico que esse limite é igual ao limite da função h ao cubo sobre h ao quadrado mais k ao quadrado menos, bom, f de 0, 0 é 0, então fica aqui só com menos h. Tudo isso aqui está sobre o denominador raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Bom, mas isso aqui é igual ao limite de menos h k ao quadrado sobre a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, quando o ponto h, k, tende a 0, 0. Bom, então eu vou concluir a questão aqui. Eu cheguei nesse limite e agora eu preciso ver se esse limite existe ou não, porque caso ele exista, a função é diferenciável. Se ele não existir, a função não é diferenciável. Então, eu peguei dois caminhos. Então, eu peguei o caminho λ1 de t igual a t e t. E quando eu substituo aqui no limite os valores, eu chego nesse resultado. Bom, isso aqui é igual ao limite de menos t ao cubo sobre 2 elevado a 3 meios vezes
módulo de t elevado ao cubo, quando t tende a zero. E esse limite não existe. Por que que ele não existe? Porque quando eu me aproximo de zero pela esquerda, esse limite ele dá negativo. Agora, quando o t se aproxima de zero pela esquerda, ele vai ser um limite positivo. Então, quando eu me aproximo pela direita, dá um valor, pela esquerda dá outro valor. Então, esse limite não existe. E uma vez que o limite não existe, eu posso concluir, portanto, que f não é diferenciável no ponto x, y.